Você já se sentiu no limite? Como se estivesse prestes a explodir por dentro, tentando parecer tranquilo enquanto o coração grita por socorro? Essa sensação de sufoco silencioso é mais comum do que parece. Às vezes, buscamos resolver tudo com a força do braço, mas a alma quer um descanso. E nesse caos interior, surge a pergunta: onde está Deus no meio disso tudo? A boa notícia é que Ele não está distante. Mesmo quando o céu parece fechado e o silêncio de Deus assusta, há uma paz que não depende das circunstâncias e está disponível para quem escolhe confiar. O pânico pode até bater à porta, mas você não precisa deixá-lo entrar. Existe um caminho mais leve e ele começa com uma decisão: esperar com fé, mesmo quando tudo pede pressa. Esta mensagem é um convite. Um passo de cada vez. Você vai entender porque Deus continua no controle, mesmo quando nada faz sentido. A fornalha pode ser quente, a tempestade pode parecer sem fim, mas o príncipe da paz está por perto. E se você seguir até o final, vai descobrir que o que você mais precisa hoje talvez não seja a solução imediata, mas a presença que sustenta. Nem sempre as batalhas que mais nos machucam são as que o mundo enxerga. Muitas vezes, elas acontecem dentro de nós, em silêncio, enquanto seguimos sorrindo por fora. O medo se disfarça de prudência, a ansiedade veste a roupa da responsabilidade, e a alma vai se apertando no espaço entre o tudo sob controle e o estou prestes a desabar. Nessas horas, a paz interior parece um sonho distante. O pânico não chega gritando, ele começa com sussurros. E se eu não conseguir? E se tudo der errado de novo? São frases que se repetem na mente como um disco arranhado. E quando damos ouvidos demais a elas, nossa fé começa a vacilar. O silêncio de Deus então parece ensurdecedor e o coração se pergunta: será que ele me esqueceu? Buscamos ser fortes, controlar tudo, dar conta de todos, mas o peso é grande demais. O coração, já fragilizado, tenta resistir sozinho até não conseguir mais. Nessa hora, é comum nos sentirmos culpados por não termos fé o suficiente, quando, na verdade, Deus nunca nos pediu perfeição, somente entrega. É aí que começa a virada, quando reconhecemos nossa fraqueza e olhamos para o refúgio no Altíssimo. Quando a fé enfraquece, o medo encontra espaço para crescer. É como uma planta que brota em solo seco. Sem a confiança diária em Deus, a ansiedade logo toma conta. A mente começa a correr para o futuro, criando cenários desastrosos que talvez nunca aconteçam. Quando esquecemos que é Deus quem sustenta o universo, tentamos segurar o mundo com as próprias mãos e nos esgotamos. Fomos criados para depender, não para controlar. Deus nunca quis que carregássemos sozinhos os pesos que a vida traz. Quando tentamos administrar tudo, sem orar, sem confiar, nos tornamos alvos fáceis para o pânico. A fé, ao contrário, nos relembra que existe uma soberania divina cuidando de cada detalhe. E mesmo que a tempestade não passe hoje, a presença dele já é paz suficiente. Por isso, ao invés de procurar manter tudo sob controle, o melhor caminho é aprender a descansar. Uma oração sincera, um versículo anotado no espelho, um tempo de silêncio com Deus, todas essas atitudes fortalecem a alma. Lembre-se, onde a fé é cultivada, o medo perde força. E mesmo em dias difíceis, existe como escolher confiar, em vez de se desesperar. Esperar com fé é um ato de coragem e de sabedoria. Isaías, capítulo 41 e versículo 10, é uma daquelas promessas que vale a pena grifar na Bíblia e colar na porta da geladeira. Não temas, porque eu sou contigo. Em tempos de caos, essa verdade é um abrigo. Quando tudo parece fora do eixo, saber que Deus está presente muda tudo. Não é apenas um conforto, é uma âncora. É a certeza de que, mesmo quando falhamos, Ele permanece fiel. Essa promessa não vem com condições complicadas. Deus não diz:
Se você for perfeito, eu estarei contigo. Ele diz que vai nos fortalecer, ajudar e sustentar com sua mão fiel. Isso significa que, mesmo nos dias em que acordamos sem forças, Ele não nos solta. É como um pai segurando firme a mão do filho num terreno escorregadio. O segredo não é a firmeza da nossa pegada, mas a força da mão dele. A paz que essa promessa traz não elimina os problemas, mas transforma nossa forma de enfrentá-los. Em meio ao medo, à ansiedade ou ao silêncio divino, Isaías, capítulo 41 e versículo 10, ecoa como uma canção de esperança. Se Deus está conosco, há propósito na dor, direção na confusão e calmaria em meio à tempestade. Essa é a segurança que sustenta quando a fé parece frágil. Os discípulos estavam em pânico, sentindo o barco balançar, o vento uivar e a água invadir. Enquanto isso, Jesus dormia. Sim, dormia em meio à tempestade. Isso não era descaso, era domínio. Ele sabia que o mar obedecia à sua voz. E essa cena nos mostra algo poderoso. A presença de Jesus não impede a tempestade, contudo, garante que ela não nos destrua. Quando Jesus se levanta e diz: "Acalma-te, emudeça", tudo muda em questão de segundos. A paz não veio porque o vento cessou por causa da paz que Jesus carrega. Essa mesma autoridade continua ativa hoje. Ainda que os ruídos internos estejam ensurdecedores, a voz de Cristo é capaz de trazer calmaria até nas regiões mais profundas da alma. Muitas vezes, pedimos a Deus que tire a tempestade, porém, Ele quer antes nos ensinar a descansar nele. Jesus mostrou que é possível ter paz, mesmo quando tudo está fora do lugar. E quando confiamos nessa promessa, o pânico perde força. Em vez de gritar por socorro, começamos a reconhecer que o príncipe da paz está no barco. E, se ele está, não há motivo para temer. Nem sempre a fé é um fogo aceso, às vezes, é apenas uma brasa quase apagando. E está tudo bem. Elias, um dos maiores profetas, viveu isso. Após enfrentar centenas de profetas de Baal e ver fogo cair do céu, ele fugiu com medo e pediu para morrer. 1 Reis, capítulo 19. Isso mostra que até os mais fortes têm dias de fraqueza e Deus não os rejeita por isso. No lugar de um sermão duro, Deus respondeu a Elias com um sussurro. Não veio no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo. Veio na brisa suave. Esse detalhe é precioso. Deus não nos empurra quando estamos por um fio, Ele se aproxima com ternura. E isso vale para você também. Quando a fé balança, Ele não exige desempenho, mas entrega. Nos nossos momentos de exaustão, o mais importante não é o tamanho da nossa fé, mas a direção em que olhamos. Deus conhece o coração quebrantado e sabe como alcançar quem está cansado. Se você se sente fraco, lembre-se, o próprio Senhor disse que a fé do tamanho de um grão de mostarda já é suficiente para mover montanhas. É na fraqueza que o poder dele se aperfeiçoa. Temos o hábito de achar que precisamos estar bem para nos aproximar de Deus. Mas o Salmo, capítulo 34 e versículo 18, derruba essa ideia. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Ele não espera que você junte os cacos sozinho. Ele se achega justamente quando tudo está desmoronando. Deus não rejeita lágrimas sinceras. Ele as recolhe, Ele as entende. A presença de Deus não exige fé perfeita, mas um coração honesto. Às vezes, o máximo que conseguimos dizer é: "Me ajuda, Senhor." E isso basta. Ele vê além das palavras bonitas. Ele se inclina para ouvir o que nem conseguimos expressar direito. A dor não nos afasta dele, na verdade, ela costuma ser o caminho que nos leva de volta aos seus braços. Quebrantamento não é fraqueza, é o solo fértil onde a fé pode florescer novamente. Quando reconhecemos que não temos tudo sob controle, Deus age com mais liberdade.
A soberania divina se manifesta com poder quando nos rendemos e dizemos: eu preciso de ti. Nesse ponto de rendição, a paz começa a brotar silenciosa, mas real. Quando tudo parece fora de controle, é essencial lembrar: Deus nunca perde o comando. Isaías, capítulo 46 e versículo 10, declara que ele anuncia o fim desde o princípio e realiza todo o seu propósito. Não existe acaso no céu, nem plano improvisado. A soberania divina é a rocha firme em meio às nossas instabilidades. A ansiedade nos grita que precisamos resolver tudo rápido, do nosso jeito. Mas a confiança nasce quando entendemos que existe um Deus que vê o que não vemos. Ele enxerga antes, durante e depois da tempestade. Quando aceitamos que não estamos no controle, e nunca estivemos, nosso coração finalmente respira. A paz interior se instala quando abrimos mão do papel de redentor e deixamos Deus ser Deus. Isso não significa passividade, mas descanso. Você ainda faz sua parte, entretanto, com a certeza de que o resultado está nas mãos de quem nunca falha. Quando entendemos que a vida não depende somente da nossa força, o pânico perde espaço. E o que sobra? Fé, esperança, paz. Porque se o autor da história está escrevendo cada capítulo, então até nos dias difíceis existe um sentido que ainda será revelado. A oração é mais do que palavras, é alívio. Filipenses, capítulo 4 e versículos 6 e 7, nos ensina a não andar ansiosos, mas apresentar tudo a Deus, com súplica e gratidão. Em troca, recebemos algo precioso, a paz que excede todo entendimento. Não é a paz do mundo, que depende de circunstâncias. É aquela que guarda o coração mesmo quando a tempestade ainda não passou. Nem sempre a oração vem com frases bonitas ou declarações poéticas. Às vezes, é unicamente um suspiro cansado, Senhor, me ajuda, sussurrado no meio do caos. E está tudo bem. Deus ouve até o que não conseguimos dizer. Nesse lugar de vulnerabilidade, a presença de Deus se manifesta, trazendo calmaria. O silêncio da alma começa quando o coração se conecta ao céu. Quer cultivar essa paz? Comece com pequenos hábitos. Separe 2 minutinhos antes de sair de casa, leia um trecho dos Salmos, fale com Deus como quem conversa com um amigo. Escreva suas orações. Se quiser, faça disso um refúgio diário. Porque quanto mais você ora, mais a fé se fortalece e menos espaço o pânico encontra dentro de você. A viúva de Sarepta enfrentava a escassez quando conheceu o profeta Elias. Lemos em 1 Reis, capítulo 17, versículos 8 a 16. Com apenas um punhado de farinha e um pouco de azeite, ela creu na palavra do Senhor e fez o pão. Deus multiplicou sua provisão dia após dia, mostrando que mesmo no vale da necessidade, Ele é fiel para sustentar os que confiam. Outro exemplo marcante é o da mulher com fluxo de sangue, relatado em Lucas, capítulo 8, e versículos 43 a 48. Por 12 anos, ela sofria sem cura até tocar, com fé, nas vestes de Jesus. Imediatamente foi curada. Seu gesto simples, cheio de esperança, revela o poder que flui do Senhor quando buscamos com todo o coração. Esses relatos bíblicos nos lembram que o cuidado de Deus é real e presente. Ele não ignora a dor dos seus filhos. A cada clamor sincero, Ele responde com provisão, cura e paz. Em tempos de incerteza, Sua palavra permanece viva. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Jeremias, capítulo 29, versículo 11. O Salmo 91 é um convite a morar na segurança do Altíssimo, onde o medo não tem vez. Não importa o que esteja acontecendo ao redor, quem habita no esconderijo do Senhor encontra proteção verdadeira. Essa segurança não depende de circunstâncias externas, mas da presença de Deus, um refúgio firme no meio da tempestade. É fácil pensar que abrigo é um lugar físico, mas a verdadeira proteção vem do relacionamento com Deus. Quando nos ancoramos nele,
O coração encontra descanso e a ansiedade perde força. O Salmo 91 nos lembra que podemos andar confiantes, mesmo diante dos perigos invisíveis, porque Deus é nossa sombra protetora, nosso escudo. Essa paz que nasce do esconderijo do Altíssimo não é passiva. Ela nos capacita a enfrentar as adversidades com coragem, sabendo que o Príncipe da Paz está ao nosso lado. Se você quer experimentar essa segurança, comece a buscar mais a presença de Deus no seu dia a dia, na oração, na leitura da Bíblia, no silêncio de um coração que confia. Imagine estar no meio de uma fornalha ardente, cercado pelo fogo, sem saber se sairá vivo. Foi exatamente o que Sadraque, Mesaque e Abednego enfrentaram e, mesmo assim, encontraram paz. A presença do quarto homem, Jesus, foi o diferencial. Ele caminhou com eles, protegendo e trazendo calmaria em meio ao caos. Essa história é um poderoso lembrete de que, mesmo nas provas mais difíceis, não estamos sozinhos. Deus não apenas promete proteção, Ele a manifesta de forma concreta. Na fornalha da vida, seja uma crise, um medo ou uma ansiedade avassaladora, Jesus está ali, pronto para acalmar o coração e trazer paz interior. A lição é clara: a presença de Deus não significa ausência de problemas, mas a certeza de que, em meio às tempestades, existe calmaria. Aprender a esperar com fé nessa presença transforma nossa maneira de enfrentar o sofrimento. E quando o fogo parece mais forte, a confiança em Deus se torna nossa maior força. O Salmo 23 é como um abraço no meio da tempestade. Mesmo no vale da sombra da morte, o Senhor é o pastor que não nos abandona. Ele guia nossos passos com cuidado, restaura nossa alma cansada e nos conduz por caminhos seguros. Saber que Ele está presente é o que traz verdadeira paz interior, mesmo quando tudo ao redor parece incerto. Esse cuidado pessoal vai além do conforto, é uma proteção ativa. O Senhor prepara uma mesa diante dos nossos inimigos, ungindo nossa cabeça com óleo, símbolo da sua provisão divina e bênção. Na companhia dele, até a calmaria após a tempestade ganha um momento especial. A ansiedade perde espaço, dando lugar à confiança e ao descanso no Altíssimo. Quando aceitamos que Deus é nosso pastor, deixamos de tentar controlar cada detalhe e passamos a confiar no seu cuidado constante. Essa entrega transforma o medo em fé e a insegurança em esperança. O Salmo 23 nos convida a descansar na presença que não falha, que cura, restaura e renova. Jesus é chamado de Príncipe da Paz porque ele traz uma paz que o mundo não pode oferecer. Essa paz não depende das circunstâncias externas. Ela nasce da certeza da presença constante de Deus em nossas vidas. Em Isaías, capítulo 9, versículo 6, essa promessa de paz já estava escrita, e em João, capítulo 14, versículo 27, Jesus mesmo nos assegura: "Deixo-vos a minha paz vos dou." O que torna essa paz tão especial é que Jesus venceu o medo na cruz. Ele enfrentou o pior para que nós pudéssemos viver sem a prisão do medo e da ansiedade. Quando escolhemos confiar nele, recebemos não somente alívio temporário, mas uma paz inabalável, capaz de sustentar o coração nas horas mais difíceis. Essa paz não é ausência de problemas, mas a presença daquele que acalma tempestades internas e externas. O Príncipe da Paz convida cada um de nós a descansar em seus braços, entregando os medos e encontrando refúgio seguro. É uma paz que transforma o desespero em esperança e a ansiedade em oração. A paz não é um presente que recebemos uma vez e pronto, é uma escolha diária. Colossenses, capítulo 13, versículo 15, nos incentiva a deixar que a paz de Cristo governe nossos corações, mesmo quando a mente tenta nos puxar para o pânico e a ansiedade. Cultivar essa paz envolve práticas simples, mas poderosas. Ler a Bíblia, cantar louvores, orar com o coração aberto e estar em comunhão com outros que compartilham a fé são como água para essa planta que chamamos de tranquilidade interior. Quanto mais regamos nossa fé, menos espaço sobra para o medo crescer. Por isso,
Não se culpe nos dias em que o coração bate acelerado. O importante é voltar sempre ao que nos sustenta, Jesus, o Príncipe da Paz. Escolher a paz diariamente é um ato de coragem e de fé, um exercício constante de confiar que Deus está no controle e que Ele não falha, mesmo quando tudo parece incerto. Chegamos ao momento de entregar todos os nossos medos e ansiedades nas mãos de quem pode transformar tudo, Deus. Feche os olhos por um instante e imagine soltando cada peso que tem carregado. Não importa o tamanho da tempestade, Ele é o nosso refúgio seguro, o pastor que nunca nos abandona. Entregar o coração quebrantado é o primeiro passo para experimentar a paz interior. Agradeça ao Príncipe da Paz por estar presente mesmo no silêncio, por ser a força na fraqueza e a calmaria na tempestade. Saiba que confiar em Deus é mais do que um ato, é uma vida que se transforma, onde o medo perde espaço para a fé e a ansiedade dá lugar à oração. Deus está no controle e nunca falha. Agora, com a certeza da presença dEle, repita comigo em seu coração: Senhor, eu escolho esperar com fé, entregar meus medos e confiar no Teu amor. Que Tua paz guarde meu coração e minha mente hoje e sempre. Oremos. Senhor Deus, em meio às tempestades da vida, venho buscar o Teu refúgio e a Tua paz. Peço que acalmes meu coração inquieto, que transforme minha ansiedade em confiança plena, que eu possa sentir Tua presença constante, mesmo quando o silêncio parece pesar demais. Pai amado, ajuda-me a entregar todos os meus medos e preocupações nas Tuas mãos soberanas. Que eu aprenda a esperar com fé, sabendo que Tu estás no controle de cada detalhe. Sustenta-me com Teu amor e fortalece minha alma para não desanimar diante das dificuldades. Espírito Santo, guia-me no caminho da paz verdadeira, aquela que excede todo entendimento. Que eu possa repousar em Ti, diariamente, encontrando descanso e coragem para seguir. Que a Tua luz ilumine meus passos e que a esperança nunca abandone meu coração. Em nome de Jesus, amém. E quero saber, qual foi a palavra que mais tocou seu coração nesse texto? Deixe seu comentário abaixo, vamos fortalecer essa corrente de fé juntos. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber mais mensagens que renovam a alma e trazem paz para o seu dia. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti, levante o seu rosto e te dê a paz.